Olá, tudo bem? Você sabe o que é a era da pós-verdade? A pós-verdade se trata de um conceito que descreve o seguinte fenômeno: as emoções e as crenças pessoais de um indivíduo possuem mais relevância do que os fatos na hora de transmitir alguma informação. Ou seja, a pessoa não trabalha com os fatos, daquilo que está comprovado, e sempre faz apelo ao emocional para que possa falar qualquer coisa sem embasamento e ainda assim conseguir credibilidade e confiança. À primeira vista, isso parece absurdo de acontecer, mas ocorreu bastante durante toda a história da humanidade e atualmente está acontecendo mais do que nunca, como veremos em exemplos daqui a pouco. E esse fenômeno se tornou mais perigoso nos tempos atuais por conta da internet. É claro que a internet é uma ferramenta muito útil para a realização de pesquisas e para procurar o verdadeiro conhecimento. Entretanto, também possui seu lado negativo, pois existem várias pessoas que podem se manifestar facilmente, trazendo conteúdo sem embasamento, simplesmente falando o que acreditam e que conseguem convencer inúmeras outras pessoas sem ter prova alguma do que diz. E por conta dessa facilidade, o termo era da pós-verdade ficou popular para descrever o nosso atual cenário. Para quem tiver interesse, o filme Rede de Ódio mostra muito bem esse fenômeno acontecendo. Eu vou explicar um pouco o que seria o conceito de pós-especialista. Então, o que seria isso? Com a ascensão da era digital, todas as opiniões e perspectivas passaram a ter certo grau de relevância, independente de qual é a formação da pessoa para estar afirmando algo sobre aquilo, né? Então, isso seria o conceito de pós-especialista. Mas a gente entende que a ascensão do acesso aos conteúdos digitais trouxe muitos benefícios às pessoas. E isso mudou severamente a maneira com que as pessoas fazem, né, para se informar. E a internet possibilita muita facilidade atualmente, no modo de vida mesmo cotidiano das pessoas. Como, por exemplo, buscar um horário de ônibus muito fácil, fazer transações bancárias, ou até mesmo de ser um espaço de formação e para obtenção do conhecimento mesmo, né? A internet possibilita isso hoje. Entretanto, no meu artigo, em uma das suas citações, né, o artigo que a gente está trabalhando, que chama Divulgação da Ciência na Era da Pós-Verdade e Pós-Especialista e da Agnotologia, escrito por Lorena Tássia, a citação de Lois e Koldsman, em 2014, fala que a era digital também faz com que todas as perspectivas e opiniões obtenham destaque independente da formação de quem esteja por trás das afirmações. E isso explica o que é o conceito de pós-especialista, né? Essa frase ela diz tudo sobre isso. Um exemplo disso que a gente tem hoje, né, aqui no Brasil, é a figura do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho ele é um brasileiro que se auto-intitula filósofo, né? Porém, ele só cursou o quarto ano do ginásio. E mesmo assim, ele se intitula filósofo. Várias pessoas seguem, né, sua ideologia, inclusive figuras políticas importantes no meio nacional, segue sua ideologia, e isso leva a uma manipulação de massa, né? Uma massa muito grande de pessoas são influenciadas por isso, por essa pessoa, e isso diz sobre o contexto político nacional. Então, isso seria um exemplo de pós-especialista. Outro exemplo que tá muito ascendente agora também são os coaches, que são pessoas que também fazem isso, né? Geralmente não têm uma formação na área que está dando um curso ou algo do tipo. Geralmente isso acontece na internet, pelo YouTube ou Facebook, e assim propagam, né? Oferecem cursos e coisas do tipo, mas nem sempre essa pessoa que está oferecendo esse tipo de conteúdo tem é, competência para poder estar passando aquilo ali.
E isso seria um exemplo também de pós-especialista na atualidade. Agora eu vou explicar um pouco o que seria a agnitologia. Segundo o mesmo artigo que a gente usou, né, para se basear no seminário da Lorena Tássia, né, do livro de divulgação científica da Fiocruz, a agnitologia seria o estudo da propagação deliberada da ignorância. E foi um termo criado por um professor da Universidade de Stanford chamado Robert Proctor, um estudo sobre os meios usados pela indústria de tabaco para confundir a população sobre os problemas gerados pelo cigarro na sociedade, né? Ainda segundo o artigo, um dos aspectos mais importantes da agnitologia é revelar a maneira com que pessoas ou empresas usam da ignorância como uma ferramenta estratégica para esconder ou desviar a atenção de problemas sociais nos quais essas pessoas ou empresas tenham um interesse pessoal por trás daquilo. Agora, sobre as manifestações antivacinas. A ideologia antivacina já existia desde que a primeira vacina foi criada. No entanto, houve um aumento explosivo de adeptos ao movimento em 1998, por causa de uma pesquisa feita pelo ex-pesquisador e médico britânico Andrew Wakefield, publicada na revista médica The Lancet. Na sua pesquisa, ele afirma que 12 crianças, após tomarem a vacina MMR, uma sigla em inglês para sarampo, rubéola e cachumba, passaram a ter comportamentos identificados dentro do transtorno do espectro autista, e ele concluiu que a culpa era da vacina. Esse estudo teve uma repercussão absurda e fez com que os índices de vacinação na Inglaterra caíssem bastante e, posteriormente, teve impactos internacionais. Porém, o que não teve tanta repercussão foram os estudos publicados que refutavam as ideias de Andrew e que o próprio médico forjou os dados de sua pesquisa, o que fez com que ele fosse proibido de exercer sua profissão de médico mais tarde. Primeiramente, 12 indivíduos é um número muito pequeno para que ele possa realizar a ligação feita em seu estudo. E além disso, dessas 12 crianças, 3 delas nem tinham transtorno autista e 5 já apresentaram o transtorno antes mesmo de terem tomado a vacina. Ou seja, de 12 crianças, o número foi reduzido para 4, que ficou menor ainda. E além disso tudo, uma parte de sua pesquisa foi financiada por advogados que estavam envolvidos em processos contra indústrias farmacêuticas, proclamando que as vacinas estavam fazendo mal para os seus clientes. Mesmo com toda essa história, o movimento anti-vacina ainda continuou com força. Já foi publicado no site do Estadão, do G1, da ANAP, que é a Associação Brasileira de Hospitais Privados, e na revista da SBMT, que é a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, que das 8 vacinas obrigatórias para crianças, apenas uma delas alcançou a meta mínima de crianças vacinadas, e que o índice de vacinação tem diminuído nos últimos anos. O movimento terraplanista passou a ganhar muita força depois que o livro 200 provas de que a Terra não é uma bola giratória foi publicado por um americano chamado Eric Dubay. Depois desse acontecimento, esse assunto passou a ser bastante citado na internet e serviu de inspiração para um canal no YouTube chamado Mark Sargent, que atualmente possui 99 mil inscritos e inspirou outros canais a surgirem. Nos seus vídeos, ele afirma que todos os estudos realizados pela NASA são falsos, que a NASA na verdade se trata de uma grande empresa de efeitos especiais. A Netflix chegou a produzir um documentário a respeito da história de Mark, e nesse documentário, chamado de A Terra é Plana, mostra Mark realizando e participando de palestras lotadas a respeito da Terra plana. A comunidade terraplanista acredita que o nosso planeta é um disco achatado, coberto por uma cúpula invisível, e o Polo Norte estaria no centro. Nas bordas desse disco estariam muralhas de gelo, que atuam como uma barreira para a superfície terrestre, segurando a água dos oceanos. Segundo os terraplanistas, a Terra não possui movimento de rotação e translação, o Sol está acima da Terra e se movimenta constantemente para cima e para baixo enquanto circula o planeta. E assim se dá as estações do ano, o dia e a noite. Eles negam a existência da gravidade, os objetos caem porque são menos densos que o ar, e a atração dos astros ocorre devido ao magnetismo. Obviamente, não possui nenhum estudo que comprove a veracidade dessas informações, que são todas feitas sem referência alguma, e mesmo assim existe toda uma comunidade que acredita fervorosamente.
O aquecimento global ocorre principalmente por causa da quantidade excessiva do gás dióxido de carbono, também conhecido como CO2. O dióxido de carbono presente na nossa atmosfera é responsável por prender, em forma de calor, a maior parte da energia do Sol que chega na Terra. E isso gera um fenômeno chamado efeito estufa. O efeito estufa se trata de um acontecimento natural e essencial para a vida na Terra, pois, sem dióxido de carbono na atmosfera, a maior parte da energia que o Sol fornece seria perdida e o planeta seria extremamente frio. Mas a partir da Revolução Industrial, a humanidade aumentou bastante o uso de combustíveis fósseis, o que acabou aumentando a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, logo aumentando a temperatura do planeta de forma excessiva. Segundo uma pesquisa feita pelo Datafolha em 2019, 85% dos brasileiros afirmam que o aquecimento global é verdadeiro. Pode parecer um bom número, mas o problema é que a mesma pesquisa foi feita em 2010, e na pesquisa mais antiga, 92% das pessoas afirmaram que o aquecimento global era real. Ou seja, nesses 9 anos, a quantidade de pessoas que negam o aquecimento global praticamente dobrou, saindo de 8% para 15%. E como esse movimento tem ficado popular ao redor do mundo inteiro, aqueles que o aderem passaram a ser conhecidos como negacionistas climáticos, que são pessoas que não acham que o aquecimento global seja real ou que não acontece por causa das ações humanas. Os negacionistas climáticos simplesmente negam os dados divulgados pelo IPCC, que é uma sigla em inglês para Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, dizendo que seus estudos são falsos ou tendenciosos, sendo que os relatórios do IPCC são feitos por vários cientistas trabalhando em conjunto. E dentro desse contexto se destaca uma figura chamada Piers Corbyn, um meteorologista que afirma que o CO2 não possui nenhum impacto no aumento da temperatura do planeta. Pensando em um contexto mais próximo, né, brasileiro, a eleição presidencial que ocorreu aqui no país em 2018 também foi marcado pela predominância, né, da pós-verdade. E isso foi espalhado principalmente pelo atual presidente, o Jair Bolsonaro. Das mentiras ditas publicamente pelo então presidente, estão um suposto kit gay, né, que teria sido distribuído pela Prefeitura de São Paulo, no governo de Fernando Haddad. E esse kit, ele mostrou em rede nacional um livro, né, e supostamente esse livro faria parte desse kit gay. E isso influenciou muito no resultado da eleição, né? E isso era uma mentira, porque na verdade esse livro não fazia parte, né, disso, e o que realmente aconteceu foi uma campanha da Prefeitura de São Paulo para combater a homofobia na escola, no qual seria feita a formação de professores, né? Os professores eles seriam formados para poder lidar com a população LGBTQIA+. No ano de 2016, a palavra pós-verdade foi eleita pelo dicionário de Oxford a palavra do ano. Isso se deu devido a dois fatos. O primeiro foi a votação do Brexit, que foi o plebiscito que aconteceu no Reino Unido, que tinha a intenção de separar ele da União Europeia, e também as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Ambos esses acontecimentos foram marcados pela disseminação de notícias falsas. Desses episódios, a eleição de Donald Trump, que foi a eleição presidencial dos Estados Unidos de 2016, foi um que ficou mais marcado pela presença, né, da pós-verdade. Pois a ascensão dele ao poder, segundo Vernon, significa uma mudança radical do empreendimento científico, já que ele espalha verdades sobre a eficácia, né, de vacinas, e além de incentivar o ódio contra minorias e principalmente contra imigrantes.